Muito bem. Boa tarde a todos. Não sei se já me consigo fazer ouvir. Antes de mais, gostaria de dar as boas-vindas a todos. Esta que é a sessão da tarde, a primeira sessão da tarde, que é simulação e predição de resultados, partilha de experiências. Antes de mais, gostaria de agradecer à APA e à Novartis a promoção desta sessão e o convite para estar presente na mesma. Um convite que é muito honra a Moai, uma empresa de consultoria dedicada à área da saúde, que fará nos próximos meses 2 anos de existência e que nasce com o contributo de contribuir para o sistema de saúde. E vou então partilhar o meu ecrã para que possam ver. Muito bem, penso que já estou a chegar nas melhores condições. E pegando aqui naquele que é o mote da Moai e conseguir construir um melhor sistema de saúde, pego nisto que são os 4 pontos que dão mote à 9ª Conferência de Valor da APA, construir o futuro do hospital público, assente nestes 4 vetores. E a apresentação que hoje aqui vos trago foca-se sobretudo nestes 2, na adoção e na implementação do digital na área da saúde e depois como é que nós olhamos para os modelos de gestão, motivação e até mesmo o desenvolvimento do capital humano em saúde, que ao longo dos últimos meses, se já o era o essencial, mais essencial nos tem demonstrado ser. Muito bem. E nós, durante esta sessão, vamos apresentar, como o nome indica, uma ferramenta de predição de resultados, mas penso que é importante compreendermos de onde é que surge a necessidade da realização da mesma. E tenho a certeza que todos nós temos bem recordado aqueles que foram os primeiros momentos após a pandemia pelo Covid-19 ter entrado em Portugal. Portanto, a 2 de março, tínhamos notícias dos primeiros casos em Portugal e nos dias que se seguiram começamos a ver diferentes notícias em que falava da possibilidade da suspensão da atividade assistencial ao nível dos hospitais. E foi mesmo isto que depois acabou por acontecer, através de um decreto da Ministra da Saúde, em que houve lugar à suspensão da atividade assistencial não urgente, sempre que esta não implicasse risco para o doente. E, portanto, passaram-se as semanas, houve uma estabilização do número de casos e a 2 de maio é dada, de igual forma, a ordem para retomarmos a atividade assistencial. E era aqui que nós nos encontrávamos. E, portanto, começaram a surgir as diferentes notícias, a diminuição das reservas de sangue, as consultas que tinham ficado por realizar, o cancelamento das cirurgias, a própria questão dos exames os meios complementares de diagnóstico e terapêutico que foram diminuindo. E foi com alguma preocupação que profissionais de saúde, gestores hospitalares, a sociedade e os representantes dos doentes olhavam para todos estes pontos com alguma preocupação, tal como todos nós. Quase como uma possível avalanche que viria sobre o sistema de saúde, com a paragem e depois com a retoma. E é neste ponto que, confrontados com esta situação, que a Novartis procura compreender como é que pode ajudar os serviços de saúde e convida a Moai a ser parceira nesta que era a missão principal. Muito bem. E o que é que nós conseguimos compreender? Que neste momento estava em causa, sobretudo, a capacidade das unidades hospitalares. Por um lado, as condições que a pandemia vinha a colocar motivaram que que existia alguma limitação. Lembro-me, por exemplo, da questão das salas de espera, em que a sua limitação foi reduzida e, portanto, era necessário nós olharmos para os hospitais e percebermos, por um lado, como é que nós poderíamos ajudá-los a utilizar melhor a capacidade que tinham e depois, por outro, como é que nós conseguíamos implementar algumas medidas e ver estas medidas implementadas e perceber qual é que era o seu real impacto no terreno, nos doentes, nos profissionais, na produção, entre outros fatores. Começando aqui pelo manual de capacidade, que depois dá origem ao simulador, aquilo que se procurou fazer foi
perceber que boas práticas é que tanto o setor da saúde como setores não relacionados com a saúde estavam a adotar para tentar minimizar ao máximo aquilo que eram os constrangimentos da altura. Nós, neste momento, olhou-se para a consulta externa e para a cirurgia de ambulatório e, tendo em conta que os restantes serviços estavam praticamente dedicados ao Covid e, portanto, planeou-se, foi-se ver como é que se podia ajudar as unidades no planeamento de atividade, na questão dos passos, novamente aqui a questão dos circuitos, das salas de espera, e depois mesmo concretamente nas consultas presenciais e não presenciais e ainda nos procedimentos cirúrgicos. E, portanto, deste exercício saíram 38 recomendações e que podem encontrar neste manual, que é preparar o regresso ao novo normal. Depois fomos então perceber como é que nós conseguíamos transpor muitas destas medidas para um simulador de capacidade. E é neste contexto que nasce o Simply. E, portanto, nós em junho sabíamos que existia um atraso, as listas de espera estavam com tendência para aumentar, pelo menos naquela fase, e aquilo que foi necessário perceber foi como é que nós vamos conseguir capturar aquilo que é a capacidade das instalações. E, portanto, foi preciso compreender junto dos serviços, em algo que envolveu uma parceria com as instituições de doentes, com os gestores hospitalares, com os profissionais de saúde, foi necessário perceber quais é que eram os principais inputs que caracterizavam a realidade dos serviços. Depois, tendo em conta todas estas diferentes variáveis, passamos então para uma fase de correlacionar os inputs e ver de que forma é que cada um deles contribuía para o cálculo da capacidade. E depois, com base nisto, e nós conseguimos definir qual é que é o estado atual dos nossos serviços, havia a possibilidade de nós avançarmos para a construção de cenários para que fosse a maneira mais fácil de suportar as unidades a tomar as melhores decisões de saúde. Esta é assim que nasce o Simply com este intuito, mas tenho a certeza que mais do que tentar descrever, acho que um vídeo pode facilitar a compreender.
Muito bem, penso que o vídeo foi elucidativo, apesar de não ter sido possível passar o som associado ao mesmo, mas penso que ficou mais ou menos bem descrita a ideia. E qual é que era esta ideia, então, tentando construir aquilo que foi o nosso exercício? Nós sabemos que a capacidade das unidades hospitalares para realizar qualquer tipo de atividade resulta normalmente destas três dimensões. Por um lado, os profissionais de saúde, depois por outras instalações e, por fim, os doentes. Quando olhamos para os profissionais de saúde, sabemos que é uma questão de percebermos quantos profissionais é que estão dedicados. Mas mais do que quantos profissionais, qual é que é o volume de horas dedicados por cada um deles? E depois podemos ver isto, que os profissionais ou estão dedicados, podem estar dedicados por diferentes linhas de atividade, consulta, cirurgia de ambulatório, internamento, exames, entre outros, e depois qual é que é o tempo dedicado a cada subespecialidade por parte de cada um dos profissionais. E, portanto, nós com isto vamos conseguir perceber qual é que é a nossa capacidade para realizar consultas, cirurgia de ambulatório, neste caso, associado a cada subespecialidade. Depois, no que toca às instalações, o cálculo é um pouco mais simples. Por um lado, temos que perceber quais é que são os espaços alocados à especialidade, depois, quais os espaços alocados a cada linha de atividade e, por fim, qual é que é o horário de funcionamento. E com base nisto, vamos conseguir também capturar aquilo que é a capacidade das instalações das unidades hospitalares. Por fim, os doentes, que acaba por ser mais complexo, porque sabemos que, embora seja possível fechar a porta à entrada de novos doentes, nós já vamos ter doentes que estão em acompanhamento na própria unidade. E, portanto, esta é a primeira etapa e segue-se a estimativa mensal de novos pedidos. Novos pedidos que poderão vir ou através dos cuidados de saúde primário, ou então através da referenciação intra-hospitalar, como é o caso das urgências, outros serviços, o hospital de dia, internamento, entre outros. Depois, por cada novo doente que entra, este novo doente vai gerar um conjunto de procedimentos subsequentes. Por cada nova consulta, novas consultas subsequentes vão ser geradas. Depois, algo que era particularmente importante durante aqueles meses, e tenho a certeza que muitos de vós compreendem isto melhor do que eu, que é a taxa de faltas às consultas e às cirurgias. Outro ponto que é importante, e sabendo que falou-se bastante da teleconsulta, das consultas não presenciais, é qual é que é a tipologia de consultas pelas quais eu vou responder aos meus doentes. Depois o tempo, obviamente, quer das consultas, quer neste caso das cirurgias de ambulatório, o local de realização e a produção contratualizada que acaba quase por fechar aqui este ciclo, por nos permitir, depois de perceber qual é que é a capacidade que vou realizar, permite-me comparar com aquilo que foi o contratualizado. E com base nisto, eu chego àquilo que são a minha capacidade de profissionais, instalações e doentes. E com base nisto, eu consigo, desde logo, ter quase uma baseline, que é o estado atual da minha unidade, do meu serviço, das minhas subespecialidades. E depois perceber, ok, neste caso, um exemplo meramente ilustrativo, que é, tenho mais capacidade de instalações do que tenho de profissionais de saúde. E depois o volume de consultas que é gerado pelos doentes todos os meses é superior àquilo que são a minha capacidade de recursos humanos e à minha capacidade de instalações. E, portanto, nós conseguimos quase perceber, numa primeira fase, qual é que é a situação atual de cada um dos serviços das unidades. E depois, com base nisto, torna-se possível nós percebermos que medidas é que vamos adotar e perceber qual é que é o seu impacto, ao nível, outra vez, destas três dimensões. E é neste sentido que nasce o Simpli, aquilo que é uma ferramenta em Excel, e em Excel para que seja fácil, seja de fácil utilização por todos os intervenientes, não carece de grande especialização tecnológica ou informática. O facto de ser no Excel permite a que qualquer interveniente o consiga utilizar e depois garante que os dados partilhados ficam nas unidades que o estão a testar
e que não saem para fora dela. E, portanto, antes de, se calhar mais do que apresentar um slide de como é que ele funciona, gostaria de vos mostrar aquilo que é o simulador. Bem, então, esta é a página de entrada no próprio simulador. Nós conseguimos ver aquilo que ainda há pouco falava, temos uma baseline, temos neste caso, em vez de ser um cenário, são 2 cenários e depois uma análise final em que conseguimos perceber como é que todas as diferentes variáveis se relacionam e nos demonstram os resultados. E depois temos aqui um módulo final, gestão das salas de espera, que mais tarde iremos ver, porque sentimos que era uma necessidade dos diferentes intervenientes no planeamento da capacidade, da resposta às consultas e às cirurgias de ambulatório. Começando pela baseline. Aqui conseguimos ver 5 diferentes folhas. Por um lado, mais gerais. Eu, neste momento, estou a simular, construí aqui um exemplo fictício para conseguirem ver com base já nos resultados da própria ferramenta. E nós aqui conseguimos ver uma data de início, a partir de junho, vamos simular de junho até ao final do ano. Conseguimos dizer quantos dias da semana é que se trabalha, os tipos dos passos, em que tipo de espaços é que se faz atividade. É possível nós inserirmos algumas categorias profissionais dos médicos e depois coloquei aqui, para exemplo, a consulta externa com 5 subespecialidades. Portanto, imaginemos que estávamos a falar da cardiologia, depois dentro da cardiologia eu vou ter, se calhar, consultas da hipertensão, de arritmias, de dispositivos, entre outras. E, portanto, aqui estamos sempre a olhar para dentro da subespecialidade para conseguirmos, assim, ter uma visão completa daquilo que é a especialidade em si. E depois passamos para as dimensões que vos disse. Por um lado, temos instalações. Neste caso, coloquei 3 gabinetes a funcionar de segunda a sexta-feira, com aqui alguns dias com um período só da manhã. Depois, em termos de recursos humanos, temos, em termos de recursos humanos, e vou aproximar aqui um pouco mais para todos conseguirmos ver, em termos de recursos humanos, podemos olhar para as semanas de trabalho anuais e que aqui nós acabamos por não serem as 52, mas por estar refletido férias, congressos e outros eventos, e vamos alocar o tempo a cada um dos médicos. Isto pode ser feito de forma individual ou de forma agregada, e daqui, com base nisto, percebemos o que é de consulta, o que é cirurgia de ambulatório e o que são outras atividades assistenciais e não assistenciais. E, portanto, pegando aqui neste exemplo, este médico 1 tem 5 horas dedicadas à consulta, que neste caso são todas dedicadas à consulta A. Neste caso, poderia ser a consulta de arritmia, teria 5 horas dedicadas. E, portanto, isto é tudo o que precisamos da parte dos recursos humanos para podermos simular. Existe também a possibilidade de entrar no absentismo em conta, mas neste momento vamos seguir. Depois vamos olhar então para a última parte, que é, já tendo a capacidade das instalações dos recursos humanos, resta-nos conhecer quantos doentes é que a nossa unidade precisa de dar resposta. E aqui o que temos? Por um lado, temos os doentes que nos chegam mensalmente proveniente dos cuidados de saúde primários. Aqui distribuídos entre os 3 diferentes critérios pelas 5 subespecialidades. Depois, eu sei que a estes doentes tenho que também adicionar aqueles que mensalmente também nos chegam de outros serviços da unidade hospitalar, no caso da urgência, e o índice de consulta subsequente. E, portanto, conseguindo juntar os 2 valores e tendo em conta o índice de consultas subsequente, eu vou ter um total de consultas subsequentes e um total de primeiras consultas no período. E eu tenho que adicionar isto àquilo que são os doentes em acompanhamento e, com base nisto, eu fico com um bolo total de doentes. E, portanto, que aqui se apresenta, que este é o meu bolo total de doentes ao qual eu tenho que dar resposta. E como é que eu posso dar resposta? Eu posso dar resposta em termos de consulta. Primeiro separamos entre o que são primeiras consultas e consultas subsequentes, mas eu posso dar resposta às diferentes consultas
aos doentes através de diferentes consultas. Neste caso, temos a presencial, a sem presença do utente, telemedicina, domiciliária, descentralizada, e ainda damos espaço para que outra tipologia de consultas seja considerada. E, portanto, conseguindo perceber como é que nós nos dividimos entre estas diferentes tipologias, qual o tempo dedicado o tempo de consulta de cada uma destas tipologias para cada uma das subespecialidades, percebendo quanto tempo é que nos ocupam dos nossos recursos humanos, neste caso médicos, nós vamos conseguir perceber quais é que são as realidades em termos, vai nos permitir converter aquilo que são as realidades de horas de número de consultas em horas de consulta. Por fim, como vos disse, este é o meu objetivo anual que defino com os serviços. Aqui um exemplo fictício, mas em que eu tenho a minha produção contratada e depois aquilo que eu já fiz até ao momento. Neste caso eu estou a simular a partir de 1 de junho e, portanto, aqui um valor correspondente aos primeiros 5 meses do ano. Muito bem, e com base nisto, já tenho tudo do meu lado para conseguir ir à análise e perceber qual é que é o estado. E, portanto, neste momento pedia-vos apenas que se focassem naquilo que é baseline e eu consigo ver na baseline que faço cerca de 1000 primeiras consultas, 3000 consultas subsequentes e que depois tenho um tempo de espera para resolução de cerca de 11 meses. E isto permite-me ter, desde logo, uma visão geral. Eu aqui acabo só por me focar na consulta externa, mas também, neste momento, os valores estão a zero para a cirurgia de ambulatório, dado que o método é bastante similar. Não penso não haver necessidade de o estarmos a demonstrar. E, portanto, eu neste momento consigo ter uma visão geral, que é, para a minha especialidade, o tempo médio de resposta está nos 11 meses, faço 1000 consultas, primeiras consultas, 3000 consultas subsequentes, mas depois como é que isto se compara com aquilo que é a minha contratação, a minha contratualização interna e qual é que é o impacto ao nível das diferentes subespecialidades. E, portanto, depois clicando aqui, conseguimos ter um detalhe, fazemos quase um zoom in dentro das diferentes subespecialidades desta especialidade maior. E, portanto, percebemos que os tempos são muito influenciados por pela esta consulta A e pela consulta B, que são aquelas que são mais geradoras de consultas para a unidade, e vamos conseguir perceber neste gráfico aqui como é que se comporta cada uma das subespecialidades. Por exemplo, neste exemplo, na consulta A, aquilo que vemos é, à data de hoje, temos 850 consultas já agendadas e que, com base naquilo que é a minha capacidade, representada aqui nesta linha azul, qual é que será o impacto ao final de 12 meses. Por outro lado, permite-nos também ter esta visão, que é, no caso da consulta B, eu tenho cerca de 1060 consultas em acumulado, mas tendo em conta o volume de novos doentes por mês, e uma vez que ele é superior àquilo que é a minha capacidade de recursos humanos, neste caso de médicos, eu após 12 meses terei uma tendência para aumentar ligeiramente, quase estabilizar aquele que é o meu número de consultas por realizar. Permite-nos também tirar esta conclusão, que é, tendo em conta as instalações que eu tenho alocadas, neste caso a este serviço fictício, face àquilo que são as minhas instalações, as minhas horas médicas ainda têm a possibilidade de aumentar e, portanto, havendo essa possibilidade, eu ainda consigo aumentar a minha capacidade em termos de médicos, neste caso, dedicados à consulta. E depois, por fim, aqui quase uma tabela que chamamos de planeamento e controlo da atividade, em que, por um lado, nós conseguimos perceber quais é que eram as consultas que estariam previstas serem realizadas, quantas é que eu vou conseguir fazer e, portanto, quantas é que o modelo nos dá a indicação de que vamos conseguir realizar. Aqui vamos adicionar aquelas que já adicionamos, neste caso, aquelas que já realizamos, neste caso, até dia 31 de maio, e depois, por fim, eu consigo comparar com aqueles que são os meus objetivos de contratualização. E, portanto,
E, portanto, olhando para este quadro, eu consigo perceber que se nada fizer e mantiver estas que são as minhas condições, eu consigo atingir cerca de 80% das primeiras consultas e depois cerca de 90% das minhas consultas subsequentes. E, portanto, neste momento eu tenho caracterizado aquilo que é o meu serviço, com indicação ao nível da subespecialidade, de quais é que são os tempos de resposta, quantas consultas é que vou conseguir realizar, quantas não vou conseguir, e, portanto, tenho uma noção mais criteriosa do que se passa subespecialidade a subespecialidade. E depois avançamos então para a segunda fase, que é de que forma é que diferentes iniciativas que eu posso tomar ao nível da gestão de um serviço ou de uma linha de atividade, quando contrato um médico, qual é que é o impacto estimado deste médico ao nível da realização de consultas? Ou, por exemplo, qual é que é como é que vai diminuir as minhas listas de espera, por exemplo, na cirurgia e, como tal, a emissão de vales cirúrgicos? Portanto, existem aqui algumas decisões que podem ser fundamentadas nesta ferramenta e, portanto, os cenários dão-nos aqui uma ajuda, uma vez que nos permite adotar diferentes iniciativas e perceber qual é que é o seu impacto. E, portanto, eu, a título de exemplo, construí aqui um cenário 1 em que tenho um novo médico. E, portanto, a única alteração que realizei neste cenário foi a inclusão de um médico novo, com 25 horas de consulta que são distribuídas entre a consulta B e a consulta E. Como é que depois se verifica isto? Que é, conseguimos ver desde logo um aumento daquilo que é a capacidade de realizar primeiras consultas, em termos de consultas subsequentes, e uma diminuição do tempo de espera de 11 para 9 meses. Olhando mais pormenorizadamente ao nível de cada uma das subespecialidades, vemos claramente que afetou a B e a E, pelo menos demonstrando que o algoritmo se encontra a funcionar. Portanto, conseguimos ver aquilo que é uma diminuição, conseguimos ver que neste momento vai-nos ser possível responder aos doentes que temos, mas que dentro de meses a nossa capacidade de realizar consultas para esta consulta em específico, para a consulta B, será superior àquilo que é a minha estimativa de novos doentes a nível mensal. E, portanto, isto pode-nos levantar aqui diferentes ideias. Será que é possível eu olhar para os cuidados de saúde primários e perceber como é que eu poderei aumentar a referenciação? Ou existem outras consultas e que, por acaso, algum dos médicos que eu tenho alocado a este serviço também consegue dar resposta e, portanto, realocar as horas entre as diferentes consultas? Portanto, este tipo de gráfico, esta informação permite-nos depois olharmos para o futuro, projetar um bocadinho daquilo que é o futuro e compreender como é que podemos tomar as melhores decisões. Mas levanta-nos aqui uma questão, que é, tendo em conta as minhas instalações, a integração deste novo médico vai-me trazer um problema. E vai-me trazer um problema porque as minhas instalações não são suficientes para conseguir acomodar tudo aquilo que é as horas de consulta atribuídas. E, portanto, leva-me aqui a uma outra questão, isto só para vermos qual é que é o impacto deste médico, da entrada deste novo médico no serviço, e, portanto, eu consigo aumentar aquilo que são as minhas primeiras consultas da subespecialidade B e da E, ficando em 90% das primeiras e 110% neste exemplo para as consultas subsequentes. Mas depois sabemos que as unidades nem sempre têm a autonomia que se calhar gostariam de ter para poder contratar recursos humanos e têm que lidar com aquilo que é a prata da casa e se reinventarem. E é por isso que neste novo cenário procuramos dar-vos esta visibilidade, que é, neste caso, o médico 1 tinha apenas 5 horas de consulta e, portanto, tendo em conta este mapeamento de toda a atividade, se calhar consigo perceber onde é que este médico está também a realizar atividade assistencial e, neste caso, nós identificamos 5 horas em que podemos alocar à consulta B. Depois, podemos manter, neste exemplo, em que mantivemos as primeiras consultas todas no formato presencial e depois olhamos para as consultas subsequentes e introduzimos aqui consultas sem a presença do utente,
a consulta de telemedicina e, tendo em conta que muitas destas têm um menor tempo, que foi aqui o que foi introduzido, nós vamos conseguir perceber qual é que é o impacto desta alteração. Importa aqui referir que muitas destas iniciativas que podem ser tomadas, obviamente que carecem de validação junto dos serviços, porque se é preciso realizar um exame presencial, a consulta não poderá deixar de o ser. E, portanto, este tipo de ferramenta também ajuda naquilo que é a comunicação com os profissionais, porque acabam todos por estar no mesmo momento e com a mesma informação. Depois, um problema que também muitas vezes as unidades se deparam, que tem a ver com a referenciação para as unidades hospitalares. E, portanto, neste caso, e como é referido no manual, há a possibilidade de identificarmos em conjunto com os cuidados de saúde primários determinadas subespecialidades, determinadas consultas em que é possível nós diminuirmos a sua referenciação através da existência de algoritmos, de protocolos de tratamento, e não é apenas a diminuição da sua referenciação para as unidades hospitalares, mas também, por outro lado, como é que nós conseguimos envolver os cuidados de saúde primários pela gestão da doença e passar aquilo que são os doentes. Se calhar a expressão mais correta não é passar, mas como é que nós conseguimos trazer os cuidados de saúde primários nesta gestão da doença e envolvê-los desde já. E, portanto, aquilo que temos é uma diminuição dos meus doentes atualmente no serviço através de uma referenciação para os cuidados de saúde primários. Muito bem. E com base nestas diferentes iniciativas, e penso que aqui é uma das vantagens que o Simply nos permite, que é, enquanto eu no cenário 1 apenas introduzo um médico e vejo é proporcional, portanto eu tenho mais horas de consulta, obviamente que terei mais consultas realizadas, mas depois quando é preciso ter em conta a acumulação de diferentes medidas, depois o simulador permite-nos compreender qual é que será o seu impacto. E aqui para o cenário 2 o impacto não é tão grande como aquele que para o cenário 1, o mesmo acontece em termos de consultas subsequentes e o tempo de média de espera é um pouco superior. Mas neste caso, e aquilo que é possível nós vermos é, por um lado, vou ter um maior tempo até a estabilização do meu número de novos doentes. Por outro lado, não vou esgotar tudo aquilo que são a minha capacidade em termos de instalações e, portanto, ainda tenho aqui margem para colocar mais alguns doentes. E depois, qual é que é o impacto esperado naquilo que é a contratualização. E, portanto, neste momento, é isto que o Simply nos permite visualizar, ter este critério ao nível da subespecialidade, perceber números realizados, perceber como é que isto impacta as listas de espera e os tempos de espera. E, só para terminar esta apresentação da ferramenta em si, levar-vos aqui para, obviamente que depois existem diferentes tabs para realizar análises, temos para a cirurgia de ambulatório, depois em que conseguimos ver para cada uma das diferentes especialidades como é que se comporta e retirar informação da ferramenta. Mas, por fim, trago-vos apenas este exemplo que tem a ver com a gestão das salas de espera. E porque, como vocês sabem, houve uma limitação das salas de espera a 1/3 da sua atividade e, portanto, com base neste pequeno exemplo, em que nós inicialmente tínhamos todos estes 3 gabinetes com apenas uma única sala de espera, tendo por base a sua utilização, nós conseguimos identificar, e com base no seu preenchimento, obviamente que nós aqui estamos a simplificar, mas com a existência de diferentes consultas a serem realizadas ao mesmo tempo, ou cirurgias de ambulatório, que a complexidade se torna um bocadinho superior. E, portanto, nós com este caso, nós conseguimos ver que entre as 9 e a 1 da tarde vamos ter uma maior alocação
daquilo que são as salas de espera e era ainda possível então perceber, ok, se eu alocar isto a uma outra sala de espera, qual é que será o impacto? E, portanto, aqui ficaremos abaixo daquilo que é a capacidade. E muito bem, e uma vez apresentado isto, eu vou deixar de partilhar o meu ecrã e penso que já me estarão a ver. E convosco tenho presente nesta sessão três gestores hospitalares em que a sua presença muito nos orgulha. Por um lado temos a doutora Vanessa Rodrigues, que é administradora hospitalar e que é atualmente diretora do Serviço de Planeamento, Análise, Estudos e Controle de Gestão do Hospital Garcia da Horta. Ela faz-se acompanhar também da doutora Umbelina, que tem bastante experiência na gestão de serviços de saúde, neste caso nos cuidados de saúde primários, e que desde há pouco tempo que está no Hospital Garcia da Horta e responsável pelo bloco operatório, pela anestesia, pela gastro, unidade de exames especiais e por uma unidade particularmente importante, que é a unidade local de gestão do acesso. Depois, diretamente de Braga, e também para partilhar um pouco do sotaque desta apresentação comigo, tenho o Dr. Francisco Ribeiro, que é gestor de produção no Hospital de Braga, e que os três se juntam a mim para falar um bocadinho daquilo que é a sua experiência, da gestão hospitalar, daquilo que já puderam ver do Simply, e, portanto, antes de mais, é com enorme prazer que vos dou as boas-vindas. E começo já por uma pergunta para o engenheiro Francisco, que é: quais é que sente que são as principais necessidades da gestão hospitalar e como é que acha que o Simply pode ajudar a resolver estas questões? Antes de mais, uma boa tarde a todos presentes nesta sessão e também agradecer desde já o convite que foi endereçado a mim e obviamente ao Hospital de Braga, e também dizer e agradecer também a presença das minhas colegas de tarde neste momento. Dizer que a minha função no Hospital de Braga é uma função de gestor, inserida num serviço designado por Serviço de Gestão de Produção, e que, não existindo em muitos hospitais públicos, esta função acaba por ser uma forma de conseguir transmitir informações e ideias e diversas questões que estão relacionadas com a gestão e a atividade hospitalar e entre o Conselho de Administração e também os próprios serviços. Cá no Hospital de Braga estamos divididos em diversas áreas. Por exemplo, a minha área é a área médica, em que tenho diversos serviços, e junto dos diversos serviços, o objetivo é tentar levar estes serviços dentro do seu caminho, dentro dos caminhos que foram traçados nos inícios de cada ano, por forma a obter os objetivos que foram propostos nesse momento. Atualmente, e respondendo à pergunta realizada, posso dizer que um dos principais pontos importantes nesta definição e nesta questão relacionada com a gestão hospitalar é, sem dúvida nenhuma, a obtenção de informação relacionada com o custo e efetividade dos tratamentos. Isto é, a obtenção da noção de criação de valor dos tratamentos e dos atos médicos prestados ao doente é, sem dúvida, algo que ainda permanece com alguma dificuldade a sua obtenção do resultado e, portanto, sem dúvida nenhuma que um dos pontos cruciais atual urge, sem dúvida nenhuma,
conseguir rapidamente desplotar estas noções é, sem dúvida, esta noção de valor e criação de valor junto dos doentes. O Simpli, pegando aqui numa pequena análise daquilo que foi o nosso trabalho realizado com o Simpli, veio trazer algo, ainda que de forma individual, no caso do serviço de dermatologia, que foi o serviço escolhido para a implementação deste simulador, acaba por ser algo que não existia propriamente para uma simulação de gestão de salas de forma tão eficiente e tão simples de utilizar, e também a possibilidade de projeção e obtenção de resultados a longo prazo permite-nos perceber aqui as necessidades de contratação, as necessidades de otimização de salas e também conseguir também uma melhor comunicação junto dos serviços e, neste caso, em concreto, junto do serviço de dermatologia. Irmos mais a sul e faço a mesma pergunta e vou começar pela doutora Umbelina, que chegou há pouco tempo ao Hospital Garcia Dorta, mas que já tem muita experiência na gestão de serviços de saúde, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde primários, quais é que foram assim as principais necessidades que encontrou na gestão hospitalar e uma vez mais, como é que acha que o Simpli pode ajudar ou não a responder a estes desafios? Boa tarde novamente, quero agradecer e cumprimentar o colega do Norte e agradecer à MAI e à PA o convite para estarmos aqui nesta mesa redonda, à distância. Depois, relativamente à ferramenta que nos foi apresentada e tendo em conta a altura em que, tal como o Dr. Diogo referiu, em que eu cheguei ao hospital no ano passado em fevereiro, diretamente dos cuidados de saúde primários, e passado um pouco mais de um mês estávamos a viver o drama da pandemia. Nessa altura, o grande desafio foi todo o cancelamento da consulta externa e toda a atividade, mas a mim coube principalmente a consulta externa, e percebi que a nível de espaços principalmente e de listas de utentes, de listas de espera de utentes, que era muito importante termos a noção de todos os doentes que estávamos a cancelar, que estávamos a adiar. Naquela altura comecei um trabalho com a equipa da direção, na altura da direção da consulta externa, com o secretariado e com a equipa de enfermagem, e que me deu a conhecer exatamente aquilo que tínhamos em termos de recursos e de disponibilidade de gabinetes, recursos físicos, refiro-me a recursos físicos. Bom, o tempo foi passando, a pandemia lá aliviou e a retoma realmente mostrou-se um desafio quase que maior do que cancelar a atividade. A preocupação de perceber o que tínhamos, os utentes que tínhamos em lista de espera, os utentes que tínhamos desmarcado, cancelado, todos os outros que foram entrando, embora um ritmo mais lento, uma vez que os cuidados primários também se tiveram que dedicar à pandemia, como todos nós, foi um impacto bastante significativo na nossa atividade. Relativamente ao Simpli, quando começámos a trabalhar a ferramenta, efetivamente parece-me que vamos ter aqui uma ferramenta que nos vai ajudar a perceber qual é a nossa capacidade de resposta, onde podemos criar cenários, fazer as simulações, onde podemos maximizar os recursos que temos disponíveis. É nesse contexto que eu acho que a mais-valia será, por um lado, prever e ajustar a nossa oferta, não é? E creio que, em termos da gestão de salas de espera, como o Simpli, como o Dr. Diogo mostrou há pouco,
será uma ferramenta ótima para além da lista de espera e de perceber qual é a nossa capacidade, muito importante, mas também em termos de espaços físicos, que é um dos problemas que nós temos aqui, que julgo que muitos hospitais terão. É muito importante percebermos os tempos mortos de gabinetes para podermos maximizar o uso dos recursos que temos disponíveis. E é nesse sentido que a expectativa do uso do Simpli, desta ferramenta tão simples como o Dr. Diogo se referiu, com todas as variáveis que possamos incluir lá, julgo que nos vai ajudar nesta retoma da atividade, de voltar à tentativa da nova realidade. Para já. Muito obrigada. Agora seria para a doutora Vanessa, e por um lado perceber se gostaria de complementar alguma coisa de que a doutora Umbelina disse e relativamente àquilo que é a vossa unidade, e depois, neste momento, quais é que são os principais problemas que vocês viram desde já com a utilização do Simpli, que é, por um lado, existem certamente alguns problemas que na unidade foram identificados. Temos sentido que, obviamente, os hospitais não estavam à espera que o Simpli fosse criado para ter também os sets de dados prontos para isso, mas por vezes existe mais alguma questão da questão dos dados, que a própria unidade acaba por não estar preparada. No vosso caso, em concreto, em que eu penso ser um excelente exemplo daquilo que é o acesso aos dados em saúde, que é quais é que até agora foram as principais dificuldades encontradas ou levantadas pelo Simpli ou propriamente naquilo que é a sua utilização? Então quero agradecer também à Novartis o convite que endereçou ao Hospital Garcia de Horta, a mim pessoalmente e à doutora Umbelina Santos, por falarmos, e à MOAI e ao Dr. Diogo Marques e à equipa que tem trabalhado com ele e que tem sido fundamental para nos ajudar a implementar esta ferramenta Simpli. Eu queria um bocadinho voltar atrás. A primeira pergunta do Dr. Diogo foi quais é que são as necessidades da gestão hospitalar e como é que a Simpli nos pode ajudar. Tanto o engenheiro Francisco como a doutora Umbelina já deram parte da resposta, deram a resposta, mas eu não queria... Podemos falar das principais necessidades da gestão hospitalar, mas eu falaria de um dos maiores desafios da gestão hospitalar neste momento, que é o balanceamento, o equilíbrio entre aquela que é a procura e a oferta insuficiente, às vezes não diria insuficiente, mas se calhar desajustada dos serviços hospitalares. Às vezes a oferta não está direcionada, não se ajusta exatamente à procura. E, portanto, este simulador, portanto, acho que esse é um grande desafio, não é um desafio novo, é um desafio antigo, já há vários anos que falamos de problemas de acesso e já tivemos vários programas na saúde para a recuperação de listas de espera cirúrgicas, de consulta. Temos modelos de pagamento distintos para promover a recuperação das listas de espera, também nos meios complementares, mas este simulador de capacidade, que é isso que o Simpli pareceu-nos uma ferramenta importante para acompanharmos a alocação de recursos, e aqui estamos a falar de espaços, de instalações, como o Dr. Diogo mostrou na sua apresentação. Que tipo de recurso é que temos, gabinetes de consulta, salas de tratamento, salas de bloco operatório, os seus horários de funcionamento, os recursos humanos afetos a essas atividades e como é que os médicos e os outros profissionais afetam a sua carga horária às diferentes atividades e, por outro lado, perceber, cruzar isso com a procura e, portanto, o Simpli pareceu-nos uma ferramenta, da primeira vez que vimos e que tivemos a apresentação, que nos poderia ajudar como simulador de capacidade, mais ainda num hospital em que os nossos produtos são produtos muito particulares, não é? E os recursos também são escassos. Uma hora de médico não devidamente utilizada no tempo certo é uma hora médica que é desperdiçada, não é? Uma consulta é uma consulta porque tem um médico, tem um recurso médico e tem o recurso doente do outro lado. E, portanto, há aqui um conjunto de particularidades da produção hospitalar que merecem
que se tente usar simuladores que nos ajudem a ultrapassar as dificuldades. Relativamente à questão agora mais concreta do Dr. Diogo, preencher o simulador na primeira análise foi complexa, tivemos que preparar informação, porque os nossos sistemas de informação aqui no Garcia de Horta são os que são, mas tivemos que preparar a extração de dados tendo em vista o preenchimento dos vários templates que o Dr. Diogo mostrou, grande parte deles, para dar uma resposta adequada a toda a informação que nos é solicitada. E, portanto, foi preciso fazer o levantamento de instalações, dos horários de instalações, fazer o levantamento de horários médicos com recurso a RHV e informações de outras fontes de dados, e depois também informação sobre agendamentos e sobre a atividade realizada, e aí a grande fonte foi o sonho, no caso de Garcia de Horta. Conseguimos eu não diria que tivemos dificuldades em conseguir a informação necessária para preencher o simulador, foi mais dificuldade em ter tempo para preparar toda a informação nos prazos que nós próprios nos tínhamos comprometido. Admito que para outros hospitais possa não ser difícil, porque os hospitais têm formas de estruturação de informação nas diversas aplicações distinta. Eu aqui não achei que fosse uma dificuldade acrescida e, portanto, não encontrei nenhuma dificuldade no preenchimento do Simpli. Além do tempo que temos que dedicar ao assunto e à necessidade de, mantendo o simulador, a necessidade que vamos ter de conseguir manter atualizada toda aquela informação que já foi carregada e que, obviamente, num modelo de simulação em que se tentam verificar cenários, não é? Introduzindo variáveis para perceber resultados consoante as variáveis que vamos introduzindo. Portanto, a alimentação, a manutenção deste simulador é que é uma grande preocupação futura nossa. Portanto, no momento presente não identifico nenhuma dificuldade no carregamento da primeira informação para o simulador. Não sei se... Bem respondido, é de facto a questão dos dados. Diz que os dados são o petróleo deste século e, portanto, mais uma vez vem-nos confirmar a necessidade de nós precisarmos de informação para depois também conseguir prever da melhor forma, mas também é algo em que o desenvolvimento do Simpli está a trabalhar e que mais tarde, ainda nesta sessão, voltarei a isso. Vou aproveitar e vamos subir uns quilómetros até Braga para fazer a mesma pergunta ao engenheiro Francisco e perceber de que forma é que, quais é que foram os principais problemas até este momento com a utilização do Simpli, principais barreiras que podem haver à sua utilização. A doutora Vanessa já referiu a questão dos dados, a questão de se poderá ser necessário dedicar um pouco de tempo depois à leitura destes resultados, e nós sabemos que os gestores hospitalares no terreno, às vezes, entre fogo e fogo, acabam por se concentrar naquilo que é a resolução dos problemas mais imediatos e mais urgentes para a unidade e acabam por não ter tanto tempo, se calhar como gostariam, para conseguir dedicar a outras funções. Engenheiro Francisco, o que nos tem a dizer? Queria só pegar um bocadinho ainda nas palavras da doutora Vanessa, e se me permitem, nomeadamente quando realça aqui os problemas de acesso e também o crescimento das listas de espera. É sem dúvida para geral e diria transversal para a maioria dos hospitais este problema, e que efetivamente só poderá ser ultrapassado quando garantirmos essa capacitação por parte dos hospitais em conseguir resolver este problema, que nasce sem dúvida nenhuma a partir a montante, não é? No momento em que há a referenciação,
mas que tudo isto vem de encontro a outros problemas que estão associados, nomeadamente a burocratização que atualmente existe nos hospitais e nesta dificuldade de alguma autonomia no processo de gestão, e também a própria capacidade de conseguirmos e de fazer recursos humanos a tempo total na área da gestão pública. Relativamente à questão do Simpli, diria que uma das limitações, não agora do próprio simulador, é fazer com que todos os serviços do hospital comecem a utilizar o simulador e a sua forma e a forma de conseguir alimentar o simulador será, sem dúvida, um dos principais pontos que deverá ser alvo de possível abordagem para uma eventual revisão da forma como neste momento são alimentados e este tipo de simuladores. O que eu quero dizer com isto é que, relativamente à informação que foi atualmente carregada apenas para um serviço, tudo isto só foi possível graças ao facto de termos um sistema de informação de gestão que permite passar grande parte desta informação de forma não automática, mas com alguma robustez e concentrada para esta base de dados, mas muitas das outras informações que foram carregadas teve que ser manualmente e de forma não sistematizada. Portanto, eu diria que uma possível ligação deste simulador às bases de dados dos próprios hospitais e às bases de dados dos sistemas de informação que os hospitais têm, poderia ser uma vantagem para ser transversal para todos os serviços utilizarem este simulador. Aquilo que são algumas perguntas da audiência, e relembrar a todos que existe esta possibilidade, caso queiram fazer alguma pergunta, estejam à vontade para o fazer. A pergunta que até agora nos chegou que é a seguinte: se a solução permite algum tipo de benchmark. A verdade é que neste momento não está previsto. O simulador foi feito para que a informação neste momento ficasse ao nível de cada uma das unidades hospitalares, para que não existisse um problema na partilha de dados, na cedência de dados, mas é algo, obviamente, que poderá ser avaliado caso haja esta necessidade, até para as próprias unidades conseguirem depois ver como é que se encontram face às restantes e conseguir com isto estimular as boas práticas. Até este momento falámos um pouco daquilo que são os principais problemas. Eu vou retornar aqui à doutora Umbelina para perceber então quais é que são as grandes mais-valias do Simpli. Acha de que forma é que vê o impacto desta ferramenta na sua unidade, se ao nível da contratualização interna, em termos de comunicação, de que forma é que vê isto e que testemunho tem para dar? Há duas questões fundamentais para mim relativamente ao Simpli. Primeira, e tendo em conta que a gestão do acesso é uma das minhas principais preocupações dentro deste hospital, e tudo o que se passou no ano passado e até há poucas semanas, não é? É importante perceber, e o Simpli consegue-nos dar isso com todas as variáveis lá introduzidas em termos de avaliação de recursos, de ausências, de absentismo, etc. Conseguimos perceber dentro de cada especialidade e por sua vez, por subespecialidade, qual é a capacidade de resposta e que resposta é que podemos dar aos nossos utentes, e tentar, nessa medida, negociar internamente com os serviços
por exemplo, transitar horas quando temos oferta maior que a procura numa subespecialidade, transitar para outra subespecialidade. Ou seja, com isto, eu julgo que o simples é muito importante na negociação com as direções de serviço, em termos de aumento de capacidade de resposta e em termos de maximização daquilo que são os recursos, neste caso humanos, alocados a cada subespecialidade de consulta. Isto em termos de acesso. Em termos de articulação, pode ser também uma ferramenta que aí ainda não experimentámos, obviamente, não é? Isto é tudo muito recente, mas parece-nos que pode haver aqui um ponto muito importante em termos de articulação com os cuidados de saúde primários e permitir, nas reuniões de acompanhamento que por hábito são feitas, transmitir com mais segurança a capacidade de resposta do hospital e, neste sentido, também permitir aqui referenciações. Quando temos a oferta maior que a procura, por exemplo, podemos dinamizar a oferta para outras áreas, para as outras entidades do SNS, para outras áreas geográficas que não só a nossa. Relativamente ao outro ponto que eu acho muito importante em termos do Simpli, tem a ver com os espaços, com a gestão dos espaços e o aproveitamento dos espaços. Nós conseguimos ter a fotografia pela gestão das salas de espera, conseguimos ter a fotografia exata dos horários que são praticados e isso em termos de gestão operacional no dia-a-dia, quando queremos uma especialidade que precisa de contratar um médico, alocar mais horas de consulta, nós conseguimos saber, e isto tendo em conta também o que a doutora Vanessa referiu, a atualização da base de dados, e o colega, o Francisco Ribeiro também, as atualizações das bases de dados aqui vão ter um papel muito importante, porque têm que ser muito dinâmicas, têm que estar atualizadas, mas podemos ter aqui, na hora, uma gestão de 40 ou de 50 gabinetes e perceber onde é que temos espaço para incluir mais um médico, ou mais uma consulta de enfermagem, ou aquilo que seja, para conseguirmos aumentar a nossa capacidade de resposta. E nesse sentido, eu julgo que o Simpli, e tratando-se de uma ferramenta simples, assim que a conseguirmos alimentar de uma forma mais ágil, não é? Vai ser muito importante neste contexto. Simples e pode-nos dar ajudas enormes em termos de negociação interna com os serviços e em termos de aproveitamento de recursos tão escassos como temos. Precisamente essa em que nós conseguimos ter, estas são as variáveis, estes são os indicadores que temos, está tudo em cima da mesa, é visível, esta é a informação e, portanto, a nossa comunicação com os diferentes intervenientes, seja ao nível dos diferentes serviços, com os profissionais de saúde, com a administração, de percebermos qual é que é a informação que estamos a utilizar para fazermos as nossas estimativas. Doutora Vanessa, na sua perspectiva, que já nos falou da questão dos dados e que de facto é evidente e estamos a trabalhar nisso, que outras mais-valias se tem, espero que sim, mas que outras mais-valias vê neste momento para o simulador, para além daquelas que a doutora Umbelina já nos referiu? Eu queria só aqui acrescentar uma coisa. O simulador foi útil aqui no Garcia de Horta para fazermos um levantamento de necessidades, nomeadamente em termos daquilo que é a procura, não é? A procura expressa, seja nos pedidos de consulta, seja na ligue para cirurgia, sendo que estamos a usar o Simpli no Garcia de Horta basicamente, essencialmente na área da consulta externa. Fizemos uma simulação com números do CRI da oftalmologia, porque eu também sou administradora, e aí utilizámos informação de cirurgias e de consultas. Mas o grande aporte que nós queríamos trazer do Simpli, e que foi muito útil, foi o Garcia de Horta vai abrir um novo espaço para consulta externa e, portanto, foi com base na procura expressa,
com base nos gabinetes de consulta que são os que são. A estrutura física é a que é. Mas considerando também as disponibilidades e os horários médicos de enfermeiros e técnicos afetos às diferentes atividades, qual é a melhor distribuição das especialidades pelos gabinetes de consulta. E, portanto, o Simpli foi muito alavancado aqui no Garcia de Horta na expectativa de usarmos esta ferramenta para esse fim. E o simples facto de termos pensado no Simpli como uma ferramenta de simulação e de uma ferramenta de gestão de capacidade foi útil para o levantamento daquilo que tínhamos, que eu acho que é daqueles exercícios que nós, gestores hospitalares, sabemos que temos que fazer, mas vamos sempre adiando, mas que conseguimos fazer agora com a colaboração da gestão de doentes, do Serviço de Informática, o Serviço de Planeamento e, com certeza, a ULGA e com os colegas das diferentes áreas. E, portanto, esse foi um levantamento que foi fundamental para conseguirmos começar este projeto. Doutor Diogo, recordo-me qual era a pergunta, que eu agora perdi-me. Eu tenho vergonha, mas... Doutor Diogo? As mais-valias... Sim, neste momento era sobretudo as mais-valias que a doutora Vanessa consegue encontrar. Parece que uma mais-valia, a outra mais-valia foi haver dados para a contratualização interna. A Umbelina a doutora Umbelina já falou deste aspecto e, portanto, considerando os diferentes recursos disponíveis e as necessidades expressas da procura, foi ser uma base para a contratualização interna que este ano está atrasada, mas que já foi iniciada e, portanto, é uma forma de nós conseguirmos, como o Dr. Diogo já referiu, já todos referimos, avaliar cenários alternativos com a introdução de variáveis, não é? Recursos, gabinetes, aumentar a procura, ajustar a procura e, portanto, acho que é assim a grande mais-valia introduzir este conceito de gestão da capacidade também na contratualização interna. Uma outra grande vantagem do Simpli é que, ou destes modelos de simulação, é que nós conseguimos avaliar cenários sem a necessidade, na verdade, de os chegar a implementar. Portanto, nós conseguimos, contratando um médico, nós chegamos a contratar, acrescentando um gabinete nas disponibilidades do hospital, por hipótese, ou conseguimos simular, avaliar cenários sem, na verdade, termos o custo ou a necessidade de implementar várias alterações à afetação de recursos. Portanto, isso é uma grande vantagem destes modelos de simulação. De novo ao norte do país, para falar com o engenheiro Francisco, de alguma forma se quer complementar estas mais-valias e depois também pego em dois pontos. O primeiro da doutora Umbelina, com a articulação com os cuidados subprimários, se acha que isto pode ajudar naquilo que é a articulação com este nível de cuidados e se depois acha, e por termos falado muito na questão dos dados, até que ponto é que quase uma concentração, um movimento de centralização dos dados e a possível acedência para a utilização no Simpli, até que ponto é que pensa que isto iria facilitar a utilização dos dados de uma forma mais contínua? Portanto, três perguntas numa. A primeira, mais-valias que têm para adicionar àquilo que a doutora Vanessa e que a doutora Umbelina mencionaram. Depois, a articulação com os cuidados subprimários, se sim ou se não. E se depois, na questão dos dados, se acha que uma possível centralização, de conseguirmos existir o acesso aos dados de uma forma mais automática e a nível central, se pensa que pode ajudar. Relativamente à primeira questão e complementando, porque foi tudo dito pela doutora Vanessa e pela doutora Umbelina, de facto o simulador permitindo, como o próprio nome indica, simular sem a necessidade de contratar ou permitindo fazer aqui algumas alterações
nomeadamente espaços de tempos de consulta, sem a necessidade de os implementar, é de facto uma ferramenta útil e bastante prática para conseguirmos obter os melhores resultados e, sem dúvida, alocar os recursos e a capacidade àquilo que precisamos, tendo em conta aquilo que neste momento dispomos. Por outro lado, o facto de ser uma ferramenta em Excel e de fácil utilização, bastante user-friendly, e sem, evidentemente, necessidade de grandes programações com diferentes noções de Visual Basic, basta apenas seguir os passos e sem dúvida nenhuma que o próprio, ou neste caso o próprio documento de orientação é muito intuitivo e permite que facilmente a informação seja carregada e utilizada, e desde já também agradecer, que não o disse, à equipa que esteve completamente disponível para nos ajudar a utilizar esta ferramenta, mas de facto o facto de ser uma ferramenta em Excel permite sem dúvida nenhuma um fácil acesso e uma fácil utilização. Ainda dizer que o contacto com o serviço e a apresentação com o serviço desta ferramenta permitiu, sem dúvida nenhuma, que eles percebessem onde eram os pontos fulcrais e as necessidades fulcrais que temos atualmente e de que forma é que nós conseguiríamos responder a estas necessidades. E o próprio simulador permitiu destacar essas necessidades e essas possibilidades de resolução. Relativamente à articulação com os centros de saúde primários, eu creio que acaba por ser uma ferramenta que, pelo facto de nos conseguir prever as necessidades e as mesmas dificuldades, e percebendo efetivamente que muita de pedidos de consulta e muitos pedidos de acesso para o serviço, neste caso o serviço de dermatologia, vêm diretamente dos centros de saúde primários, permitem aqui uma forma de articulação e de criação de protocolos e de formalização dos mesmos com os próprios cuidados de saúde primários. Por outro lado, esta possibilidade também de partilha entre os centros de saúde primários sobre estas informações de capacidade e de acesso é sem dúvida uma informação importante e que lhes permite também perceber todas as dificuldades e as necessidades que atualmente dispomos. Relativamente à última questão, à centralização de dados, atualmente, com base naquilo que dispomos no Hospital de Braga, como há pouco referi, através do sistema de informação de gestão, que recolhe as informações que são, nomeadamente de atividade e de outras informações que também dispomos nesse sistema, permitiria o facto de já estarem centralizados esses dados, permitiria a alocação e a alimentação deste simulador num futuro próximo. Agora, quase em jeito de conclusão, nós estivemos cá na 8ª Conferência de Valor a apresentar aquilo que foi a prova de conceito realizada no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Estamos aqui na 9ª Conferência de Valor para demonstrar um pouco mais da sua forma de funcionamento, alguns exemplos que vocês aqui nos trazem e perspectivando já a 10ª Conferência de Valor da APA, o que é que gostariam que fosse dito acerca do Simply? Isto é, como é que vem esta ferramenta a evoluir, o que é que gostavam que pudesse ser incorporado para que conseguisse ser uma ferramenta cada vez mais útil para que todos os gestores, quando tomam decisões,
tenham também uma base e sintam mais confiantes em toda a sua gestão do seu dia-a-dia. E, portanto, vamos começar pela doutora Umbelina, quase em reta final de conclusão. Bom, passo-lhe a palavra. Relativamente ao Simply, aquilo que se pretende é que ele se mantenha Simply, não é? Simples, que os dados possam ser automatizados, temos que partir para aí, não é? Isto tem que ser uma ferramenta muito dinâmica e sempre atualizada. Existe uma área dentro do hospital que eu gostaria de ver trabalhada, que é uma dificuldade que nós temos em termos de acesso, que tem a ver com os meios complementares de diagnóstico e terapêutico. Julgo que podíamos caminhar também para fazer simulações e estimativas em termos de resposta de meios complementares de diagnóstico e terapêutico com esta ferramenta. A partir daí, com os dados trabalhados e automatizados, eu julgo que isto pode ser aplicado de uma forma transversal a praticamente todas as áreas do hospital, pelo menos as de ambulatório. Não sei se a doutora Vanessa conseguiu ouvir a minha pergunta ou se não está ouvi. A ouvir. Muito bem. Perguntava-lhe o que é que tinha a complementar aqui a partilha da doutora Umbelina. Eu partilho da opinião da doutora Umbelina. Eu acho que a área dos meios complementares era uma área importante e é uma área que carece de aprofundamento aqui no Hospital Garcia Dorta e mesmo em termos de apuramento de produção, a facilidade com que nos foi possível dar dados para completar o simulador na área da consulta externa ou mesmo na área da cirurgia, se fosse adaptada aos meios complementares, não seria, os dados não seriam obtidos tão facilmente, ou, à parte deles nem seriam se calhar obtíveis ou conseguidos. E, portanto, acho que e é uma área que, na verdade, tem impacto em várias outras áreas do hospital, seja no internamento, seja na própria preparação pré-operatória de doentes em LIC, e, portanto, a capacidade de aplicar um modelo destes de simulação a um centro diagnóstico, ou a uma área da imagiologia, a partes dos exames especiais ou de algumas áreas aqui do hospital, acho que era um bom desenvolvimento. Outra opção seria eventualmente, e eu não sei se é por aí que estão em Braga, porque percebi que em Braga estão na área de dermatologia, que era um bocadinho a visão, o doente no centro, que era o percurso do doente. O pathway de um doente da área de dermatologia, um doente da área da cardiologia, desde o início que é identificada a necessidade no âmbito de uma consulta, portanto, desde a referenciação dos cuidados de saúde primários, o percurso todo do doente a entrar no hospital, realizando os seus meios complementares, realizando o seu procedimento cirúrgico ou o seu procedimento, agora falando da cardiologia, um procedimento de intervenção, e depois o seu follow-up, e portanto tentar criar um modelador, um simulador para otimizarmos o percurso do doente no hospital. Acho que também era uma boa hipótese. Relativamente àquilo que temos e que experimentámos aqui no Garcia Dorta, e foi novamente nas consultas, sendo que para o CRI experimentámos também um bocadinho da parte da cirurgia. Era muito importante a estruturação da informação e de forma a que o simulador até fosse replicável noutras instituições. Como disse, a informação não foi difícil de obter, mas devidamente estruturada e de forma coerente daquilo que é a informação genérica e mandatória para todos os hospitais. Acho que facilitaria o carregamento do simulador e o seu futuro se conseguíssemos centralizar o apuramento de dados para carregar dados no simulador e, portanto, e para o deixarmos a funcionar, porque o esforço que foi feito agora para carregar o simulador terá que ser mantido, mas cada nova área implica
voltar a refazer tudo de novo e, portanto, acho que era importante trabalharmos nessa área também, de tentar centralizar e de simplificar o processo de introdução de dados para nós depois, na verdade, nos dedicarmos ao resultado da simulação, porque nós estamos muito dedicados a obter os dados para preencher o simulador, para carregar a informação no simulador e depois, pelo menos aqui no Garcia de Horta, por enquanto, ainda tivemos pouco tempo para perceber os resultados de simulação. Portanto, eu acho que era importante também trabalharmos, que foi aquilo que o Dr. Francisco disse há pouco. Sim. Muito bem, muito obrigado pela partilha, doutora Vanessa. Terminamos então com o engenheiro Francisco. Como é que gostaria de ver isto no futuro? Sei que tem algumas expectativas para aquilo que esta ferramenta pode oferecer. Para onde é que gostava que estas fossem? Considero, e tendo em conta aquilo que já foi dito, acaba por ser unânime no sentido de, numa primeira fase, o simulador deve evoluir, sem dúvida, para a automatização e para o processo de obtenção de dados de forma mais célere e mais eficiente. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, e uma vez que estamos a falar de um simulador, mais concretamente para a área de ambulatório, a área dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica, tal como foi referido, é outro dos pontos essenciais numa área de ambulatório também e que penso que deveria e merecia ser focado para essa área também. Considero que será um processo mais difícil e mais robusto a sua implementação nesta área, mas que, por aquilo que vou percebendo, é também um ponto crítico e transversal a todas as unidades de saúde. Por outro lado, e se não estivermos a falar do Simples, estivermos a falar de outro simulador parecido e que tenha a mesma intenção, seria na área dos consumos, nomeadamente consumos da área farmacêutica ou material de consumo clínico, e aí um simulador nestas áreas também nos poderia ser útil para obter mais informação de forma mais eficiente, de forma mais otimizada e conseguirmos fazer aqui gestão de forma mais concreta e mais assertiva. Considero que sejam estes os pontos essenciais e aquilo que poderá ser desenvolvido nesta ferramenta. Ficam então aqui os principais pontos. Eu volto só aqui à apresentação para vos demonstrar essencialmente este é o modo atual de funcionamento do Simple em termos de processo. Portanto, existe quase uma extração manual das bases de dados hospitalares e que a doutora Vanessa ainda há pouco nos referia diferentes fontes de informação e depois o Simple neste momento tem a capacidade de conseguir dar-nos informação na área da consulta externa e da cirurgia de ambulatório. Neste momento está em desenvolvimento diferentes funcionalidades, uma delas que tem o seu nome em Simplify, exatamente para tornar mais fácil a extração de dados e passa pela extração automática dos sistemas de informação e essencialmente estamos a tratar neste momento os dados de uma forma automática, permitindo ao seu utilizador escolher qual a especialidade, as subespecialidades, os profissionais, o período que quer ver refletido no simulador. E depois, para além destes, ainda não são os meios complementares de diagnóstico e terapêutica que a doutora Umbelina referia, mas neste momento temos já 3, 4 provas de conceito em curso, uma referente ao internamento, a outra ao bloco operatório e aquilo que é o hospital de dia. Portanto, ficamos com grande parte das principais linhas de atividade dos hospitais. E depois, por fim, estamos a desenvolver este módulo mais alargado para a própria consulta externa, para que, para além de termos a visão por subespecialidade, seja possível nós olharmos para toda a consulta externa, perceber onde é que estão os recursos e depois conseguir adaptá-los e dimensionar a oferta, tendo em conta aquilo que é a procura.
Da minha parte, gostaria de agradecer aos três a vossa presença aqui nesta tarde, agradecer a todas as pessoas que nos assistiram lá em casa. Foi um prazer enorme estar convosco neste momento. Acabou por faltar aqui referir que, para além da integração da extração automática e dos diferentes novos serviços, novas linhas de atividade, também gostaríamos que ainda está em desenvolvimento um reporting automático diretamente para os Powers BIs e todas as outras ferramentas que os hospitais possam ter. E, portanto, retomando aqui, queria agradecer a todos a vossa presença e deixar aqui os contactos da parte da Novartis, caso queiram conhecer um pouco mais acerca do simulador, do próprio manual, de referir algo que o engenheiro Francisco também já mencionou esta tarde e que tem que ver com o simulador faz-se acompanhar de um tutorial para que seja mais fácil o seu preenchimento e depois diariamente também poderão contactar uma destas duas, entre Carla Fernandes e Sandra Moreira, para obterem mais informação do simulador e perceberem como é que o conseguem adaptar à sua realidade. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado a todos e o resto de uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigada, boa tarde.